Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos corrigir o exercício deixado no domingo sobre a resolução de sistemas usando o método da adição. Essa é uma resolução também algébrica e mais um dos métodos que o sistema apresenta para sua resolução. E eu tinha deixado o seguinte exercício. Resolva pelo método da adição o sistema 4x mais 3y igual a 6 e 2x mais 5y igual a menos 4. Como a nossa obrigação é resolver por adição, então eu tenho que preparar esse sistema para que ele esteja em condições de ser resolvido por esse método. E aí eu percebo que, primeiro, para resolver por esse método, as incógnitas, pelo menos uma delas, tem que ter seus coeficientes com sinais trocados. O que seria estar com sinais trocados? Um ser positivo, o outro ser negativo. Acontece que aqui eu tenho, tanto no x quanto no y, os coeficientes positivos. Então, para que eles, ou um deles, se torne negativo, eu preciso multiplicar uma das equações por um número negativo. Bom, eu tenho que multiplicar uma das equações. E quantas eu tenho aqui? Eu tenho duas equações, por isso nomeei como 1 a primeira equação e 2 a segunda equação. Aí eu vou então multiplicar a segunda equação por um número negativo, por isso que eu já indiquei aqui esse sinal negativo. Agora, os coeficientes ou de y ou de x precisam ser iguais. E aqui eu tenho 4 e 2, aqui eu tenho 3 e 5. Vamos escolher trabalhar o coeficiente da variável y. Então, escolhemos trabalhar com o 3 e com o 5. Aí eu pego um coeficiente da segunda equação, por exemplo, e multiplico a primeira equação por ele. Então, eu pego esse 5, que faz parte do y aqui, e faço uma multiplicação da primeira equação por 5. Aí eu faço com a equação 2 a mesma coisa, só que eu vou pegar o coeficiente do y da primeira equação, que é 3, e vou multiplicar a segunda equação pelo número 3, que eu já tinha escolhido um número negativo, né? Para trocar o sinal aqui na segunda equação, então, menos 3. Assim sendo, o que vai acontecer quando eu fizer essa multiplicação? Todos os números vão mudar. Então, vai ficar 4x vezes 5, 20x, mais 3y vezes 5, 15y, igual a 6 vezes 5, 30. E na segunda equação, 2x vezes menos 3, menos 6x, 5y vezes menos 3, menos 15y, e menos 4 vezes menos 3, mais 12, por isso que o 12 está positivo aqui. Pronto, preparei o sistema com coeficientes iguais, sinais trocados, numa mesma variável. Agora, é só somar as duas equações. Então, vamos somar. Eu tenho 20x e eu perco 6x, eu fico com 14x. O meu 15y com o menos 15y que eu tenho aqui vai se cancelar, porque vai dar zero. Então, eu nem preciso indicar o valor de y. E o 30 mais 12, 42. Resolvo a equação do primeiro grau que ficou aqui, aonde o 14 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficará 42 dividido por 14, que vai dar 3. Logo, encontrei o valor do meu x igual a 3. E da mesma forma, como em todas as equações que nós temos resolvidos dos sistemas, nós vamos pegar esse valor encontrado do x e substituir em qualquer uma mesmo das equações, no lugar do x, para encontrar o valor do y. Desta forma, a gente chega ao resultado do valor do y. Aqui eu escolhi a primeira, então a primeira era 4x mais 3y igual a 6. E eu a repeti ela aqui. 4x mais 3y igual a 6.
Então, se o x vale 3, no lugar do x eu coloco 3. E fica 4 vezes o 3 mais 3y igual a 6. 4 vezes 3, 12. Mais 3y igual a 6. Passo o 12 para o segundo membro. Ele está somando, ele passa subtraindo. Ou se quiserem, ele é mais, ele passa como um menos. Temos então que o 3y é igual ao 6 menos o 12. Mas se eu tenho 6 e devo 12, eu vou ficar devendo 6. Então ficou 3y igual a menos 6. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, menos 6 dividido por 3, menos 2. Pronto, encontramos o valor do y igual a menos 2. Portanto, o par ordenado que primeiro vem o valor do x é 3 e depois o valor do y é menos 2. Então, esse par ordenado é a solução do sistema dado no exercício. É simples assim, é só prestar atenção, vagarosamente vocês vão fazendo detalhe por detalhe. Não entenderam? Coloquem nos comentários. Eu gravo mais uma aula com outro exemplo, utilizando o método da adição. Ele é um método um pouco mais complexo em algumas situações, mas ele é um método que ajuda muito e é muito utilizado. Obrigada pela atenção de vocês. Até domingo nós vamos começar a estudar as razões e entender o que é uma razão, embora no canal já temos algumas aulas e até playlist com este assunto. Inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber notificações de novas aulas e curtam a aula. Se vocês chegaram até aqui, é porque a aula foi proveitosa. Curtindo, o YouTube vai indicar também para outras pessoas. Obrigada e até lá!